Beleza? Muito boa tarde. Você que está chegando no programa Tarde já no segundo momento, estamos recebendo o ilustríssimo doutor Emanuel. Sibeli, apresenta esse ilustre, já voltamos palestrando com o mesmo? O Dr. Emanuel é doutor em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, mestre em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí, instituição na qual fez licenciatura plena em Letras Português e onde atualmente é professor do quadro efetivo lotado no curso de licenciatura em Letras Libras. Membro efetivo do Núcleo de Pesquisa Catáfora, tem experiência na área de letras com ênfase em língua portuguesa e linguística, 17 anos de docência. Muitíssimo obrigado, até que enfim, de muita insistência do Braga, você vem para o programa Tarde Já, moço, o Chivo logo não me deixa em paz. Mas com todo o conhecimento, o que levou a escolher essa carreira de docência? Foi falta de opção ou foi meio assim, eu quero ser professor? Rapaz, é uma opção também, né? Mas a história com a docência, ela começou antes de eu fazer o curso da licenciatura. No ano de 2004, eu fui monitor das crianças que estavam aprendendo a ler e a escrever na fase lá de letramento. Eu estava ainda no ensino médio, então os alunos que tinham um certo destaque foram convidados para participar da alfabetização desses outros alunos. Então, já aí, sem uma formação específica para atuar nessa área, eu comecei a dar os primeiros passos como docente. E depois foi por afinidade também em relação à área de português. Então, eu tive muitos professores bons da área de língua portuguesa que me ajudaram a fazer essa escolha. Então, a partir das experiências que eu tive no processo de educação, de processo de ensino, eu acabei me direcionando para a Universidade Federal no curso de Letras Português, e eu também fiz o vestibular da UESP, na época, que foi para o curso de História. Então, como da Federal eu achava que ia dar uma bagagem maior para concurso, eu imaginava, né, que vou fazer o curso de português. Todo concurso tem português, né? Então, vou me dar bem nos concursos porque essa área vai me ajudar. Cheguei no curso, não tinha a parte de gramática, que é a que mais cobra nos concursos. Então, aquela parte de você ir para o curso de português pensando que vai se dar bem nos concursos, porque lá vai ter uma formação específica de gramática, que vai te dar um conhecimento muito robusto sobre isso, foi um ledo engano. Eu não tive essa formação específica, porque quando nós entramos no curso de Letras Português, lá tem literatura, tem algumas disciplinas de gramática, tem as disciplinas do eixo de ensino, que são ministradas no CCE, no Centro de Ciências da Educação, tem a área de linguística, que é a que eu atuo atualmente. Então, a área de gramática, ela fica no meio de todas essas áreas do curso de Letras Português. Então, não tem um destaque, assim, muito grande para você ir lá e estudar gramática para passar em concurso. Se você quiser fazer isso, você paga um cursinho, que é muito mais efetivo Parabéns, do que fazer o curso de português. Então, lá é uma formação para você se tornar docente. Não para você fazer concurso em várias áreas, e depois a gente descobre isso, depois que entra no curso que vai descobrir que vai ter outras áreas de interesse que podem até ser mais significativas do que a própria gramática. Então, a gente aprende a explicar a gramática, como a língua funciona, e isso tudo acaba fazendo com que você se direcione também para a docência e aprenda a ensinar. Então, isso também tem relação com a nota que a gente obtém nos exames, claro. Então, se você tem uma nota que não dá de atingir, eu queria medicina, mas eu tirei nota suficiente para passar em português. Eu queria direito, queria ser advogado, mas a minha nota não dava para passar para o curso de direito. Então, é uma coisa que a gente vai até discutir depois, porque acaba
você fazendo a opção pelo curso, mas ele não era a sua primeira opção. E é o que acontece na maioria das vezes nos cursos de licenciatura. Então, é um desafio para a docência? É. Então, já começa aí na opção para você fazer um curso de licenciatura para se tornar docente. Mas muitas vezes a pessoa pode aproveitar algumas disciplinas no curso que vem depois, aproveita. Isso, dá de aproveitar. Mas, ainda assim, você queria outra coisa. Como não deu para essa outra coisa, normalmente você vai e direciona a sua nota, o seu desempenho para a área de licenciatura. Então, essa semana eu vim numa entrevista que a Miriam Leitão fez com o presidente da Fundação Le Mans, que ele até diz, não, para ser professor, o interessante é que a gente tivesse os melhores alunos, para se tornarem os professores dos outros alunos. Mas se você for observar, os melhores alunos, eles não se direcionam para a licenciatura. Então, o melhor aluno vai para a área de medicina. Não conseguiu medicina e vai para direito. Então, ele vai se direcionando para outras áreas. Isso tem a ver também com a desvalorização da profissão. Então, você não tem um incentivo para escolher tanto pecuniário, financeiro, quanto do próprio labor que você tem ao ser professor. Você não chega na sala de aula para dar aula sem preparar nada. Então, aquele tempo que você está na sala de aula, você antes teve que preparar aquela aula, teve que formular todo o material para ensinar, teve que se preparar psicologicamente para interagir com os alunos e fazer adaptações caso aquilo que você planejou não funcione. Então, esse trabalho que é feito fora da sala de aula, ele também traz um peso para a profissão. Então, se tem a opção de eu fazer o trabalho lá, não vou trabalhar 30 horas por semana, chego às 7 da manhã e saio 1 hora de segunda a sexta. Ou vou ser professor. Não, você vai ser professor, trabalha 20 horas dentro da sala de aula e as outras 30 horas você trabalha fora da sala de aula para preparar o material, para preparar a sua aula. Então, aquele que trabalha só as 30 horas e vai para casa relaxar, ele trabalha só as 30 horas semanais dele. O professor dele trabalha 20 horas semanais na sala de aula, mas fora da sala de aula ele trabalha mais do que aquela pessoa que trabalha às 30. Mas que é o dobro. Tipo assim, e diante de tudo isso, quando o aluno está num curso que ele não queria, ele torna improdutivo, não vai ter aquele interesse, atrapalha a didática do professor? Certamente. Então, se eu tinha interesse em fazer um curso e esse curso não foi possível fazer, quando eu vou para a licenciatura eu já vou com menos empolgação. Desmotivado, né? Isso, então isso desmotiva a pessoa, isso faz com que ela não tenha tanto interesse na área quanto se aquele curso de licenciatura fosse a primeira opção. Então, tudo isso vai fazer com que haja um desempenho não só na universidade, mas quando esse aluno vai para o mercado de trabalho. No processo de ensino, ele vai ter que demonstrar as habilidades que o curso oferece. Então, se ele não teve essa empolgação, ele não teve interesse em desenvolver as habilidades, isso já vai dificultar com que ele desempenhe uma boa função na sala de aula. Se ele não adquirir, quando ele for para a prática, né? Que é o momento da teoria que quando ele precisa da prática, ele não vai ter esse conhecimento devido, né? De forma eficaz. Exatamente. E os pais, por exemplo, eu sou pai de duas crianças. Quando eu penso num professor para os meus filhos, eu penso em botar o melhor professor. Você não vai colocar o aluno numa escola, esse professor aqui é mediano, eu vou botar nessa escola. Não, você pensa em botar seu filho na melhor escola, naquela que vai dar mais possibilidades. Se esse professor não é bem formado, ou se ele não teve interesse, como devia, na área de licenciatura, certamente ele não vai desenvolver as habilidades necessárias para desempenhar um bom papel na escola. Só voltando um pouquinho na nossa temática, quem está chegando agora, hoje nosso tema é desafio enfrentado, né, na docência dentro de sala de aula. Você pode citar, nessa carreira assim, qual foi o maior desafio assim, que você citou?
Rapaz, O maior, que você convive com alguns, não vamos se aprofundar, a temática é inspiradora. então na verdade, a história da escolha da docência Sim. já é um desafio. Ele começa quando você escolhe o curso. Aí ele continua quando você está ali durante o curso e faz os estágios, que você vai ter contato com a escola, com o seu campo de trabalho. Lá você vai se deparar com diferentes perfis de alunos, diferentes perfis de gestores, e você vai ter que lidar com toda essa pressão, digamos assim, para dar conta do serviço e para se manter saudável mentalmente, digamos assim. Então, quando você pensa, eu vou ser professor, você vai ter que lidar hoje com alunos com neurodivergência, no caso TDAH, TEA, superdotação, síndrome de Down, especificidades que são dos alunos. Você não sabe o que vai encontrar na sala de aula. E você, no curso de graduação, não teve esse treinamento, preparo esse aparato específico para lidar. Então, se eu tenho um aluno com alguma necessidade especial, o professor vai ter que fazer uma formação específica para lidar com aquele tipo de neurodivergência, digamos assim. Então, se você já dá conta de uma sala de aula e tem mais 20 horas, digamos assim, fora da sala de aula, que você precisa fazer o trabalho e ainda precisa ter uma formação extra para conseguir dar conta do seu trabalho em sala de aula, isso tudo vai dificultando a vida do professor. Então, se eu tenho aí 40 horas aula na semana, em que horário eu vou procurar essa formação complementar? É muito complicado de você fazer isso. Então, aí surge a necessidade dos auxiliares dentro da sala de aula, surge a necessidade de mais pessoas e tudo isso gera custos. E as pessoas não querem arcar com os custos. Então, se você for observar, a quantidade de profissionais hoje que estão em sala de aula junto com o professor é uma quantidade bastante significativa. E eles não são formados para serem professores. Então, a formação do professor, ela acaba lhe dando um arcabouço de opções metodológicas para você fazer adaptações, mas algumas especificidades de sala de aula você vai ter que procurar uma formação complementar. Então, dos desafios que eu encontrei, por exemplo, tive aluno com neurodivergência que eu não sabia que tinha. Então, o professor chega na sala de aula para dar aula com os diferentes perfis lá dos alunos e ele não tem uma noção, esse aluno aqui específico tem. Então, esse foi um desafio que eu enfrentei na sala de aula. Mas acredito que o desafio maior é você conseguir lidar com essas especificidades de sala de aula e ainda assim conseguir lidar com os desafios da gestão escolar, que a coordenação, a direção quer que você atinja um objetivo. Que é o resultado, né? Isso, os pais também, você tem que lidar com os pais. Os alunos também, você lida mais diretamente com os alunos, mas tem toda uma comunidade escolar que se envolve nesse processo de ensino. O processo de educação, ele não acontece só na escola. Então, quando o aluno chega na escola, ele passou um tempo com os pais. Tem uma estrutura familiar que deve ajudar a escola a fazer o serviço dela. Então, a gente tem muita dificuldade, hoje eu vejo os professores falando que a parte familiar, ela está em déficit. Então, aquilo que era para a família fazer está sendo feito na escola. E o professor, ele não consegue dar conta do processo de ensino, que é escolar, mais o processo de educação, que é familiar. Então, fica muito complicado de fazer essa articulação. Então, são desafios diários. Você que escolheu a carreira de docente, você precisa ter isso em mente. E
você vê os desafios e tem que se manter mentalmente são para conseguir dar conta deles. A gente vê hoje que os pais terceirizam tudo, né? Educação, serviço, reforço, e passa muito pouco tempo com os filhos. E quando, como foi citado, quando uma criança que precisa de algum suporte, que o professor em si não consegue suprir essa demanda, como é que vocês fazem esse encaminhamento para... Nesse caso, tem os auxiliares terapêuticos que atuam dentro de sala de aula, que podem auxiliar no caso de alunos com necessidades especiais ou alunos com neurodivergência em níveis mais elevados. Então, tem esses auxiliares que devem atuar em sala de aula em conjunto com o professor. Então, para cada aluno que apresenta essa especificidade, deve haver um auxiliar que trabalhe diretamente com ele. Então, se você for observar nas salas de aula, o trabalho do professor, ele fica bastante comprometido se ele precisar focar em cada um desses perfis de alunos, porque estão todos na sala de aula, certo? Então, os auxiliares, eles vão acabar ajudando nessa missão de educar. Na sua concepção, peguei uma fala sua aqui, que você diz que falta de estrutura das escolas, ela pode estar, entendeu, comprometendo a rotina do educando, tipo assim, tem que melhorar mais as escolas, de certa forma, para tentar facilitar a vida do professor? Sim, e estrutura é custo. Se você for observar, as escolas particulares, elas tentam manter o menor custo possível para manter uma estrutura relativamente boa. Então, se você precisa, por exemplo, de um auxiliar, isso aí gera um custo. Se você precisa colocar uma tecnologia mais avançada dentro de sala de aula, isso também é um custo. E nem sempre, tanto as escolas particulares quanto as públicas têm a possibilidade de fazer esse investimento ou têm interesse de fazer um investimento na estrutura para suprir as necessidades. Então, nós temos aí uma turma, vamos supor, com 25 alunos e um professor em sala de aula. Então, claramente, na educação infantil, um professor não consegue dar conta de 25 alunos. Então, vai precisar de pelo menos um auxiliar. E esse auxiliar gera custo. Então, quanto mais elevado for o custo, menor é o interesse da escola em proporcionar aquela estrutura. Isso pode gerar um desafio muito grande para o professor, porque ele tem que lidar sempre com uma demanda acima do que ele pode responder. Então, se isso acontecer, acaba comprometendo a saúde do professor. Por isso que nós temos vários professores com problemas psicológicos, com problemas de saúde mental de diversos tipos, problemas mesmo que se refletem no corpo da pessoa. Então, você não consegue executar suas atividades como deveria, porque você já está sobrecarregado. Então, tudo isso vai fazendo com que o professor ele tenha ações que não vão conseguir atingir os objetivos, porque ele está sempre lutando para esticar esse limite de atividade dele. Então, o meu limite é esse, mas as demandas estão aqui em cima. Então, o que eu faço? Eu tento elevar o meu limite até atingir a demanda. As cobranças que vêm, né? Dos outros gestores, né? Isso, dos pais, de todo mundo. Então, meu filho não teve um desempenho legal. É culpa de quem? Do professor. O professor não conseguiu atingir o nível adequado para essa turma aqui do desempenho que a gente esperava. A culpa é de quem? Do professor. Então, se você for observar, as ações que são tomadas pelo professor, elas acabam ficando em foco, porque é ele que está lá diretamente envolvido com a educação. Mas, se a gente for observar, o professor, para ele atingir aquele objetivo, ele precisa estar sempre sobrecarregado. E isso acaba atrapalhando com que ele atinja o objetivo, com que ele mantenha a saúde. Aí o professor adoeceu, bota um professor substituto no lugar, que vai tentar também atingir todas aquelas
metas que são impostas. E já vai pegar o barco andando, tipo assim, tipo assim, até pela adaptação vai ser difícil. Então, nos perguntando aqui, tipo assim, como dentro do nível superior, a gente falou de vários déficit de atenção, a pessoa pode ter TDAH, não consegue acompanhar, como é que você dá com esse emocional? Quando a pessoa não tira nota, ele vai querer conquistar de qualquer preço, mas, tipo assim, não consegue acompanhar a turma. Como é que você administra isso? Aí você tem que desenvolver estratégias pedagógicas para tentar fazer com que aquele aluno aprenda de outra forma. Então, eu trabalho há 10 anos na universidade e trabalho diretamente com alunos surdos. Então, quando você não tem nenhuma prática em relação ao ensino de alunos surdos, por exemplo, e aparece um surdo na sua sala, o que é que você faz? Ainda vai conseguir acompanhar, né? Ele vai até conseguir acompanhar se tiver uma estrutura mínima. O surdo precisa de pelo menos um intérprete. Aí tem que alguém que sabe fazer o jogo de sinais para poder conseguir acompanhar, né? Então, a língua de sinais, ela precisa estar presente. Então, são várias especificidades. Tu falou de TDAH, sim, mas TDAH é só uma dentro das diversas especificidades que os alunos possuem. E a gente não pode esquecer que o professor também é gente. Ele também sofre, ele também tem uma família para cuidar, fora daquele ambiente. Tem que ter o lazer, tem que ser o social, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente fica cobrando o professor. Professor, o senhor não colocou a nota e o prazo era ontem. E o professor está com um familiar doente, o professor está com diversas demandas fora de sala de aula. E tudo isso precisa ser visto também. Então, o professor também é gente, ele também adoece, ele também tem problemas fora do ambiente escolar, porque muitas vezes a gente tem ali o profissional e não consegue ver além do profissional. Então, o professor é um profissional? Mas ele também tem sua família, ele também tem problemas, ele também tem vícios, ele tem uma vida fora daquele ambiente. Tem que estar bem físico e emocional para seguir o trabalho, né? Exatamente. Se você for observar, os professores hoje trabalham em 2, 3 escolas, que é para conseguir uma renda relativamente para se sustentar. E se você trabalha em 2, 3 escolas, qual é o período que você vai ter com a sua família? Porque no fim de semana você vai estar corrigindo prova, você vai estar corrigindo trabalho, você vai estar elaborando atividades para a semana seguinte, não é? Então, muitas vezes você vê ali o profissional, mas você não vê aquilo que acontece além da sala de aula. E isso tudo pode prejudicar o desempenho do professor, pode prejudicar a sua saúde, e isso está diretamente relacionado com esse processo de ensino-aprendizagem. Então, se você já tem uma certa experiência, fica mais fácil de você gerenciar todas essas dificuldades. Mas se você está começando na carreira, você tem que organizar tudo para dar conta daquelas demandas. E isso gera também um incômodo, gera uma insatisfação. Muitas vezes a pessoa desiste da profissão porque acha que é muito trabalho. Muitas vezes você está lá na sua sala de aula. Não, eu tenho aqui 25 alunos, mas tem sala que tem 50. Tem o dobro, então, né? Se for observar no ensino fundamental e médio, tem sala que tem 50, tem sala que tem mais de 50. E é só um professor que está lá. Então, você tem que dar conta desses 50 aí, fazer com que eles tenham um desempenho relativamente bom nesse processo de aprendizagem. Se você não conseguir, a culpa é sua. Tem que prestar você conta. Vai ser apontado como culpado disso não ter acontecido. A gente quer saber um pouquinho de que dá mais prazer. Essa carreira de professor, essas experiências, até conquistar, chegar ao degrau de nem todo mundo chega um cargo de doutor, né? Tem que estudar muito para chegar lá, tem que ralar muito. O que lhe dá mais prazer dentro da área de professor? Então, a minha profissão, ela é muito prazerosa porque você vê as pessoas crescerem. Então, numa sala de 50 alunos, se você consegue salvar 45, e você, por exemplo, professor de português no ensino fundamental tem pelo menos 3 turmas. Então, já são 150 alunos por ano. Se você consegue fazer com que parte desse alunado alcance um sucesso na profissão,
alcança um sucesso para passar no vestibular. Então, você já vai se sentir responsável por um degrau daquele sucesso ali que o seu aluno obteve. Então, isso é muito prazeroso, você ter o reconhecimento desse aluno quando ele passa. Então, o professor Emanuel, ele estava lá no início comigo. Ele que fez com que eu aprendesse a parte tal da gramática. Então, isso aí já era um prazer muito grande de você ver que o seu trabalho foi bem sucedido. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma preocupação em fazer bem o trabalho e também em tentar desenvolver habilidades para atender às especificidades dos alunos. Então, não é só, o Emanuel pegou ali os 5 melhores e fez com que esses 5 alcançassem o sucesso. Não, eu fiz a minha parte, eles fizeram a parte deles, e tudo isso colaborou para que eles atingissem o sucesso deles, e o sucesso deles é o prazer que a gente tem na profissão. Você vê seu aluno crescendo, vê ele desenvolvendo. Lá na universidade, a gente observa muito bem durante os 4 anos de curso lá do Letras Libras. Às vezes o aluno chega na universidade, aí vai ler os textos e não consegue entender. Aí lá no final do curso, o aluno já está dando aula sobre aquilo. Então você consegue perceber nitidamente o desenvolvimento intelectual que ele obteve ao longo do curso. Isso é prazeroso? É muito prazeroso. E você acaba sendo responsável por uma profissão. Então, na universidade é assim, você forma os alunos para atuarem numa profissão. Então, se eu formei profissionais que são bem formados, digamos assim, alcançaram um certo desenvolvimento intelectual de conhecimento naquela área, você se sente responsável pelo desenvolvimento da área profissional. Então, aqueles alunos que eu formei, eles vão atuar na formação de outros alunos, porque eles também são de licenciatura. E o exemplo que eu dei como professor, ele também vai ser seguido por esses alunos. Então, o que eu fiz acaba sendo um espelho para que eles atuem também como docentes depois. Conquista e realização. Onde foi, tipo assim, o professor, o formador, que forma o doutor, o que o senhor já conquistou com a carreira de professor? Quais são os seus planos e objetivos futuros? Então, são vários professores que tiveram aí na minha formação. Então, desde o ensino fundamental, os professores, eles atuam como uma espécie de exemplo. Então, quando a gente chega na universidade também, você consegue reconhecer, esse professor aqui é muito bom, então eu vou mirar naquele exemplo ali. Então, quais são os meus planos? É continuar na docência, continuar contribuindo para a formação dos meus alunos da melhor maneira possível. Então, claro que, como todo humano, o professor também tem limitações e a gente tem que passar a observar e humanizar a profissão e valorizar aquilo que é feito. Então, se a gente tiver uma valorização maior em relação ao professor, a gente teve aqui semana passada o Dia do Professor, né? Então, você vê nitidamente no Dia do Professor tem uma comemoração, o governo criou a Carteira Nacional Docente agora, como uma forma de valorização, mas você precisa notar isso no dia a dia a respeito de como você é visto também pela sociedade, de como a sociedade lhe ajuda a fazer o trabalho de professor, porque não é só você que faz. Se a família não ajuda nesse processo de educação, no ensino das tarefas, nas atividades que são feitas fora da sala de aula, isso também faz com que haja uma sobrecarga do professor. Então, a gente precisa ter isso em mente, que o professor também é humano, também é limitado, e que ele está ali fazendo o melhor possível para contribuir para a formação do aluno dele. Estão nos perguntando aqui, com tanta experiência, é fácil ser professor no contexto atual que vivemos hoje? Não. Então,
a dificuldade já começa na escolha, Sim. por ser professor. Então, você pode ir atrás aí dos que estão nos cursos de licenciatura, perguntar, a sua primeira opção era esse curso de licenciatura? Provavelmente a maioria vai dizer que não. Então, o Braga, que é formado em pedagogia, está na sala de aula? Não. Não. Então, ele escolheu a formação para ser docente, mas existem vários desafios mesmo para você conseguir chegar a ser docente. Você pode ter um dom, não é? E quem tem o dom é excelente, porque você já vai com aquelas habilidades que nascem com você. Agora, se você não tem o dom, você vai precisar do seu curso desenvolver as habilidades durante o curso. Você vai ser treinado para atuar. Então, é necessário que você goste dessa profissão? Se você não gostar, há uma grande probabilidade de você adoecer. Por quê? Porque é muito trabalho, são muitos desafios, porque você lida com gente, e lidar com gente é um negócio bastante difícil. Então, você é responsável por aquele processo de ensino, você tem que lidar com os pais, que eles cobram o resultado do aluno. O aluno também já tem uma cobrança dos pais e vai chegar na escola cobrando do professor por aquele resultado. A gestão da escola vai cobrar o professor por resultado. E o professor também vai se cobrar para alcançar esses resultados. Então, todos esses desafios, eles acabam fazendo com que muita gente desista da profissão. Além de tudo isso, tem o desafio financeiro. Então, para você conseguir se sustentar, você precisa trabalhar muito. E se você trabalha muito, há uma probabilidade de adoecimento também maior. Se produz mais, tem mais prova para corrigir, tem mais aluno para dar conta, e esse vai sobrecarregado. Mais pais, mais coordenador, mais direção, mais escolas, tudo é mais. Então, e essa pressão, ela também ocorre do professor nele mesmo. Então, se eu estou aqui e não estou conseguindo atingir os resultados, eu me frustro. E isso faz com que o meu desempenho em sala de aula também ele seja afetado. Com esse tempo, carreira consolidada, com muito sucesso, faria tudo de novo, tipo assim, percorrer o mesmo caminho de assim, e vivenciar esses conhecimentos e dar esse retorno, ser o formador de várias opiniões, que acabamos de falar que o professor forma um doutor, em todas as profissões passa pelo professor, é de arrepiar, tipo assim, tem que fazer mais valorizado, né? Que possa vir mais melhoria dos governantes, que possa investir mais no professor. É isso que a gente espera. Exatamente. Políticas públicas que valorizem não só o financeiro, mas também a estrutura de escola, nas possibilidades tecnológicas que estão surgindo a cada dia, que também é um desafio para o professor que está em sala de aula. Normalmente, os alunos vão trazer essas tecnologias para a sala de aula e o professor nem sempre tem conhecimento. Ferramentas novas que tem que ser aprimoradas, né? Isso, como essas ferramentas podem ser usadas em sala de aula. Então, a gente teve a proibição recente aí dos celulares em sala de aula. E isso vai fazer com que nós tenhamos a tecnologia diretamente ali envolvida. Isso acaba exigindo do professor mais formação, mais empenho, isso tudo fora da sala de aula. Dê um conselho para a juventude que está finalizando os cursos e quer se tornar professor, como é que está o mercado? Se é possível vivenciar alguns conflitos, mas é possível seguir a carreira de professor? Então, para quem tem essa formação docente, o mercado está sempre aberto. Então, uma das coisas que a gente percebe no curso de Letras Livres da UFP é isso. Tem vários profissionais de outras áreas indo procurar a docência de Libras, porque é um mercado que está aberto. E a gente pode perceber isso nos concursos. Então, se você é um professor mediano, você já consegue, pelo menos, atuar em alguma área. E isso demonstra também interesse da pessoa na docência.
E o mercado de trabalho, ele está aberto, é um dos mercados de trabalho que não faltam atividades para serem realizadas, e isso acaba exigindo também, devido às doenças que são causadas na profissão, uma rotatividade. Então, está sempre precisando de gente nova para começar a atuar, os professores vão se aposentando e precisa de novos profissionais. Isso tudo faz com que o mercado esteja aquecido sempre, tá? Os profissionais docentes. Vai também de cada um se esforçar e ter destaque na área, mas, no geral, o mercado de docência é bastante promissor. Professor, muitíssimo obrigado, muito conteúdo acima da média, a gente está lisonjeado para levar esse conhecimento à frente. Quem deseja se tornar professor, o mercado, né, está acessível a todos. Isso. Tem que ter um bom preparo para se manter vivo, né, para se manter bem, levando esse conhecimento à frente. Gratidão, foi incrível, você tirar esse tempo, deixar os filhos em casa, a esposa, convidei ela, não foi possível, ter que cuidar das crianças, né, e vim apresentar o programa, tardeado, levar essa informação com muita precisão. Nós estamos se aproximando agora do maior momento, que é o Enem, que nós vamos encher de professor que levar essa informação à frente, mas a gente inicia já a semana que antecede, com muita informação, de muita grandeza que trouxe para a gente. Gratidão. Eu que agradeço o convite. E aqui, ó, uma lembrancinha com a sua foto, pensada e projetada, não temos discussão, é sua. Me cobraram essa foto. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Foi esse, para quem lembra aqui, eu pressionei no segundo tempo, 45 minutos, disse, professor, você vai ou não vai? Obrigado, viu? Felicidade. Fechou. No ar, a alegria que contagia. Programa Tardeado, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.